ainda não tinha cor quando o navio negreiro encostou em Cartagena. Não foi o som das ondas que acordou o porto. Foi o som de correntes. Um porão inteiro respirava como um único animal ferido. Ar quente, urina, vômito, sangue seco. Um homem ao lado da escotilha abriu a tampa só o suficiente para enfiar um balde. E puxou de volta o balde cheio de algo que não era só sujeira. Era desespero em estado líquido. Os compradores já esperavam na doca, cheirando lucro como cães. E no meio deles, um padre magro, de batina simples, segurando uma cesta de laranjas, panos limpos e um frasco de vinagre. Ele olhou para o porão como quem olha para uma ferida aberta e disse baixo, como se estivesse falando com o próprio inferno: Hoje, vocês não vão morrer sozinhos. Quem era esse homem? São Pedro Claver, o protetor dos escravizados, 1580-1654. E a parte mais incômoda da história é que ele não chegou ali como herói de nascimento. Ele chegou ali como alguém que teve que escolher, dia após dia, entre ser cúmplice ou ser alvo. A vida de Pedro Claver começa longe do cheiro do porto. Começa num lugar onde o mundo parecia pequeno o bastante para caber entre oliveiras e sinos. Verdú, na Catalunha, final do século XVI. A Espanha era um império com mãos enormes, mãos que seguravam terras, metais, rotas e também pessoas. Mas Verdú era quase uma miniatura. Pedra, poeira, missas, colheitas e aquela sensação de que o destino de um filho já vem escrito antes mesmo do batismo. Pedro nasceu em 1580, numa família respeitável. Não era nobre de espada, mas era gente de nome. Gente que sabia ler contratos, somar dívidas, assinar papéis. O pai tinha a disciplina de quem acredita que a vida é uma fila. Cada um no seu lugar, cabeça baixa, dever cumprido. A mãe tinha a fé prática, a fé que não discute, a fé que acende vela e segue em frente. E Pedro, ainda criança, aprendeu cedo duas coisas que parecem inocentes, mas são sementes perigosas quando crescem: o hábito de obedecer e o hábito de observar. Obedecer era fácil, observar era inevitável, porque o mundo ao redor dele tinha rachaduras. Havia, por exemplo, os viajantes que passavam pelo vilarejo, trazendo notícias. Ouro de um lado do oceano, doenças do outro. Havia os soldados que falavam de glória, como quem descreve uma feira. Havia os padres que pregavam caridade, mas jantavam melhor que os camponeses. E havia sempre aquela sombra distante. O novo mundo, como se o Atlântico fosse uma porta aberta para tudo o que a consciência prefere não ver. Pedro era do tipo que presta atenção no detalhe que ninguém comenta. Uma frase dita na mesa, um olhar de desprezo na praça. Um pobre que é tratado como se fosse invisível. Ele não tinha ainda palavras para aquilo, mas tinha algo mais perigoso: incômodo. E incômodo, quando encontra fé, vira combustível. Na adolescência, como era esperado de um rapaz com algum estudo, ele foi enviado para aprender mais. Primeiro em escolas locais, depois em ambientes maiores, onde a mente era treinada como lâmina. E foi aí que Pedro começou a descobrir outra Espanha. A Espanha das cidades, do comércio, das conversas rápidas, das ambições que não cabem em oração. Em um colégio, entre colegas mais ricos, ele viu nascer a regra silenciosa do mundo. Não basta ser bom, é preciso parecer vencedor. E ali surge o primeiro grande contraste. Pedro não queria vencer ninguém, mas o mundo estava cheio de gente que queria vencer Pedro. Imagine um colega, e eu vou dar a ele um nome para você enxergar melhor. Martim. Martim não é um vilão de teatro, é o tipo de pessoa real que a história produz em massa. Inteligente, sorridente, competitiva, um jovem que aprendeu cedo que religião, política e dinheiro são três cordas do mesmo instrumento. E que quem toca mais alto manda no salão. Martim gostava de humilhar sem sujar as mãos. Fazia piada com os que tinham sotaque do interior. Ria de quem era excessivamente devoto. Chamava compaixão de fraqueza. E toda vez que Pedro ficava em silêncio, Martim sorria como se tivesse vencido mais uma rodada. Mas havia um detalhe que Martim não percebia. O silêncio de Pedro não era rendição. Era fermento. Algo crescia ali dentro. Num certo dia, durante uma discussão de estudantes, dessas que começam com filosofia e terminam com vaidade, Martim soltou uma frase, que parecia apenas arrogante, mas era um retrato do tempo. Deus ajuda quem sabe ocupar seu lugar, e o lugar de alguns é servir. A palavra servir ficou no ar como fumaça.
E Pedro sentiu, sem entender totalmente, que aquela frase tinha o mesmo gosto de metal na boca que o medo tem. Ele não respondeu. Só guardou. Esse é um ponto importante. Pedro Claver não nasceu pronto. Ele foi sendo moldado por choques pequenos, repetidos, como gotas furando pedra. E então vieram os choques grandes, porque o mundo do século XVI, XVII tinha uma pedagogia brutal. Quando você começa a pensar, a vida te mostra o preço de pensar. Em alguns lugares, o preço vinha na forma de doença, em outros vinha na forma de violência. Pedro conheceu os dois. Epidemias percorriam a Europa como incêndio em campo seco. A morte era uma vizinha sem etiqueta, batia na porta sem pedir licença, entrava e sentava. E quando a morte se torna cotidiana, a religião pode virar rotina. Ou pode virar pergunta. Pedro escolheu a pergunta. Ele viu gente rica fugir, viu gente pobre ficar, viu promessas quebradas, viu orações apressadas, viu o egoísmo vestido de prudência e viu também um tipo de coragem silenciosa. Pessoas simples que cuidavam de doentes sem receber nada em troca. Pedro começou a entender, ainda sem formular. Há uma fé que é só fala, e há uma fé que é corpo. Foi nessa época que a ideia de carreira começou a parecer pequena, o caminho previsível, estudar, subir socialmente, garantir respeito, soava como um corredor estreito. Pedro queria ar. E é aí que surge, no horizonte dele, uma palavra que para muitos parecia loucura. Companhia de Jesus. Os jesuítas eram vistos como homens de disciplina quase militar e uma ambição diferente. Não a ambição de possuir, mas a ambição de servir onde dói. Eles estudavam muito, sim, mas para atravessar fronteiras, tinham fama de ir onde os outros não iam, e essa fama atraía e assustava. Pedro observou os jesuítas como quem observa uma fogueira. Ele via o brilho e sentia o calor. E como toda fogueira, aquilo exigia decisão. Ou você se aproxima e aceita se queimar, ou passa reto e finge que não viu. Foi um processo lento, porque Pedro tinha família. E família, naquela época, era destino. Dizer vou entrar numa ordem religiosa não era só uma escolha espiritual, era uma ruptura social. Era abrir mão de herança, de orgulho, de continuidade do nome. E havia o pai, e havia expectativas, e havia uma Espanha inteira dizendo, seja útil, seja respeitável, seja normal, mas o incômodo dentro dele não diminuía, aumentava. E como se o mundo quisesse testar a decisão dele, Martim reapareceu. Agora não mais como apenas um colega, mas como símbolo do caminho oposto. Martim falava de rotas, de cargos, de viagens, falava do império, como quem fala de um tabuleiro. O mundo está se abrindo, dizia. Quem for esperto pega sua parte. Pedro ouvia, e por um instante, quase se via ali. Não porque quisesse, mas porque era o caminho mais fácil, o caminho que todos aplaudiriam, o caminho onde ele nunca seria ridicularizado por boa demais, e então veio o twist discreto, mas decisivo. Num encontro casual, Pedro viu Martim tratar um criado como se fosse um objeto. Nada dramático, nenhuma cena de filme, só um gesto, uma ordem impaciente, um empurrão leve, um anda logo. E Pedro sentiu o mesmo gosto metálico, a mesma frase antiga, o lugar de alguns é servir, voltou à boca dele. Só que agora, pela primeira vez, Pedro entendeu. O problema não era o serviço. O problema era quem se acha dono do outro. Naquela noite, Pedro não dormiu bem. E quando a manhã veio, ele tomou uma decisão que não parecia grande por fora, mas por dentro era um terremoto. Ele iria, de fato, se aproximar da fogueira. Em 1602, Pedro Claver entrou na Companhia de Jesus, e com isso, ele escolheu uma vida de treino espiritual e intelectual que não poupa ninguém. Muito menos o próprio ego. A formação jesuíta era longa. Estudos, oração, obediência, trabalhos humildes. Você aprende latim e aprende a varrer o chão. Você aprende teologia e aprende a calar quando quer vencer uma discussão. Você aprende, principalmente, a desconfiar das próprias intenções. Estou fazendo isso por amor ou por vaidade disfarçada? Pedro não era um santo de vitral. Ele tinha medo, tinha dúvida, tinha saudade. Às vezes tinha aquela vontade humana de ser reconhecido, e é por isso que a história dele funciona. Porque ela não é sobre um homem que nunca caiu. É sobre um homem que escolheu para onde cair. Durante a formação, ele estudou em diferentes lugares, passando por etapas que pareciam sempre empurrá-lo para mais longe da segurança,
E, curiosamente, quanto mais ele avançava, mais o mundo normal tentava puxá-lo de volta com as mãos invisíveis da tentação. Conforto, prestígio, tranquilidade. E Martim? Martim também avançava, no sentido oposto. O colega virou uma espécie de eco que perseguia Pedro. O eco da pergunta que nunca morre. E se eu tivesse escolhido o caminho fácil? O conflito central começa a nascer aqui, ainda como sombra. Pedro escolhe ser servo de quem o mundo despreza. O mundo escolhe desprezar quem decide servir, e a sociedade não perdoa facilmente quem aponta, com a própria vida, as contradições dela. Nos corredores do noviciado, Pedro ouviu histórias sobre missões. Histórias que pareciam exagero, mas eram realidade. Homens enviados para territórios distantes, convivendo com fome, febres, línguas desconhecidas, hostilidade, e entre essas histórias havia uma palavra repetida com um misto de medo e fascínio. Cartagena. Cartagena das Índias, um nome bonito para uma realidade que, por trás, era um mecanismo, um grande porto do Império Espanhol na América, por onde passavam riquezas, e por onde passavam pessoas arrancadas da África, vendidas como mercadoria. Pedro ouviu e sentiu o corpo reagir. Foi como se a vida finalmente tivesse colocado um destino em cima da mesa e dito: agora escolha de verdade. Só que ninguém escolhe de verdade sem ser provado. Nessa fase, Pedro recebeu influências espirituais fortes. Uma delas foi o exemplo de homens de oração que falavam de humildade, não como discurso, mas como prática. A santidade para Pedro começou a mudar de aparência. Deixou de ser brilho e passou a ser cheiro de suor. O santo não era o que flutuava, era o que limpava feridas. Ele começou a fazer pequenos gestos que ninguém aplaudia. Visitar doentes, cuidar de gente esquecida, dividir a própria comida, trocar horas de descanso por horas de escuta. E isso incomodava. Sempre incomoda, porque quando alguém vive com coerência, ele acusa sem dizer uma palavra. E o mundo odeia ser acusado. Alguns colegas admiravam Pedro. Outros o achavam excessivo. E alguns, como sempre, achavam perigoso. Isso é fanatismo? Alguém comentou. Isso é desejo de se destacar, sugeriu outro. Isso não é prudente. Pedro engoliu essas frases e as transformou em oração. Ele tinha um tipo de teimosia suave, uma insistência que não gritava, mas não cedia. E então, numa reviravolta que parece detalhe, mas muda a direção de tudo, Pedro percebeu que não bastava ser bom. Era necessário preparar-se para um mal organizado. Não era uma tragédia isolada, era um sistema. E sistemas não se enfrentam só com emoção. Enfrentam-se com estratégia. Esse entendimento foi como uma lâmina fria, porque significava que, se ele fosse para o lugar onde a dor era mais concentrada, um porto negreiro, ele não enfrentaria apenas sofrimento humano, ele enfrentaria interesses econômicos, autoridades, homens armados e até religiosos coniventes. Ele enfrentaria gente como Martim, multiplicada em centenas. Pessoas que acreditavam que o mundo tem donos e objetos, e aqui a história faz uma curva. Pedro, ainda jovem, ainda em formação, começa a ser desenhado não como um missionário simpático, mas como algo muito mais incômodo, uma pedra no sapato do império. Ele começou a pedir discretamente para ser enviado, não exigindo, não posando de herói, pedindo como quem sabe que vai sofrer, mas entende que fugir seria pior. E quando essa possibilidade apareceu, veio o último teste doméstico. A memória da família, o apego ao lugar de origem, o medo do desconhecido. A despedida não é uma cena rápida. É um corte por dentro. Na imaginação dele, Verdu continuava com seus sinos, seus campos, seu rosto de infância. Mas agora aquilo tudo era passado, porque o chamado que ele sentia não era para um altar confortável, era para um porto fedendo a ferro, fezes e medo. E essa decisão, ainda antes de ele pisar na América, já o colocava em rota de colisão com o que viria. Lembra da cena do começo? O porão, as correntes, o balde voltando cheio de desespero? Pedro ainda não estava lá. Mas a vida dele já estava andando nessa direção como uma flecha. E sem saber, ele já tinha um inimigo. Não uma pessoa só, mas um mundo inteiro que lucrava com a desumanização. Um mundo que mais cedo ou mais tarde iria escolher um rosto para odiar. E esse rosto seria o dele. No próximo trecho, a fé de Pedro vai deixar de ser formação e virar combate. E quando ele finalmente atravessar o oceano, ele não vai encontrar apenas sofrimento,
vai encontrar um rival direto, um homem do sistema, alguém que vai enxergar nele uma ameaça real e decidir esmagá-lo antes que ele contamine o porto com compaixão. O oceano não é só água. Para quem atravessa com um propósito, ele vira um corredor comprido, onde cada dia parece igual. Até você perceber que o que está mudando não é a paisagem, é você. Quando Pedro desembarcou no outro lado do Atlântico, ele sentiu antes de ver, o ar tinha peso. Um calor úmido que grudava na pele como uma mão, e havia um cheiro que não existia na Catalunha. Mistura de sal, madeira apodrecida, frutas passadas, fumaça. E por baixo de tudo, um odor metálico, como se a cidade respirasse ferrugem. Cartagena era uma boca aberta para o mundo. Navios entravam e saíam, mercadorias trocavam de dono, autoridades discutiam taxas, soldados se exibiam, e padres tentavam manter a ideia de ordem em cima de um caos altamente lucrativo. Pedro caminhou pelas ruas e teve a sensação de estar dentro de uma máquina. Cada roda girava com um rangido. Mas ninguém parecia incomodado com o som, porque o som era dinheiro. Ele chegou como jesuíta em formação avançada, ainda sem o peso social de um homem ordenado, mas com um tipo de brilho perigoso. O brilho de quem olha demais, e num lugar onde a normalidade era construída sobre sofrimento, olhar demais já era uma afronta. Os primeiros dias foram um choque físico. Não só o calor e os insetos, não só as febres que rondavam como ladrões invisíveis, mas a escala. Tudo era maior, mais cru, mais direto. A pobreza não era escondida. Era parte do cenário. E a violência? A violência era tratada como um detalhe administrativo. Ele ouviu as primeiras conversas sobre os navios que chegavam carregados. A palavra era essa, quase sempre, carregados. Como se falassem de sacos de farinha. E quando Pedro perguntou de forma simples, carregados de quê? Um homem respondeu com naturalidade, sem perceber a monstruosidade. De peças? Peças. A palavra bateu no peito de Pedro como uma pedrada. Ele já sabia, em teoria, do tráfico de pessoas. Mas teoria é um mapa. O que ele encontrou ali era o território. Gente transformada em contagem. E foi nesse exato ponto que a fé dele deixou de ser um caminho bonito e virou uma pergunta feroz. Se eu creio num Deus que se fez humano, o que eu faço quando vejo humanos sendo tratados como coisa? Essa pergunta não o deixou mais. Na casa jesuíta em Cartagena, ele encontrou homens bons e homens cansados, homens que já tinham visto demais e desenvolveram um mecanismo de defesa. Fazer o que dá, não enlouquecer, não comprar briga com o sistema, e entre eles havia um padre que não evitava a ferida. Pelo contrário, parecia viver com as mãos dentro dela. Alonso de Sandoval. Sandoval não era um santo de pintura, era um trabalhador do horror. Ele sabia o que acontecia nos porões, sabia o que acontecia nos mercados, sabia o que acontecia nas fazendas para onde os escravizados eram levados, e o rosto dele tinha aquela expressão de quem carrega uma verdade que pesa no pescoço. Pedro ouviu Sandoval falar e percebeu algo assustador. Havia pessoas dentro da igreja que enxergavam o abismo. Mas também havia pessoas dentro da igreja que preferiam não enxergar, e os dois grupos conviviam na mesma cidade como se fosse normal. Sandoval apresentou a Pedro um tipo de apostolado que não era bonito. Era logístico, era urgente, era sujo, era aprender línguas, improvisar intérpretes, organizar visitas aos navios, levar remédios simples, água, pão, pano, vinagre, óleo e, acima de tudo, levar presença. Se você entra naquele porão, disse Sandoval, você não entra só para falar de Deus. Você entra para impedir que a morte tome o lugar de Deus. Pedro foi com ele numa primeira visita. A cena parecia repetição do inferno, mas com novas variações. A tampa do porão abriu e um bafo quente subiu como se a própria noite exalasse. A luz entrou em fatias finas e mostrou olhos arregalados, corpos colados uns aos outros. Pessoas com feridas abertas e sal grudado na pele. Alguns não levantavam mais a cabeça. Outros levantavam e a cabeça tremia, como se o pescoço tivesse desaprendido a ser coluna. Um homem gritou algo numa língua que Pedro não entendia. O som era puro instinto, como um animal preso. Pedro ficou parado um segundo longo demais, e esse segundo quase o derrotou. Porque ali, naquele segundo, ele sentiu uma coisa que pouca gente admite sentir. Repulsa. Sim, repulsa. Do cheiro, do pus, do vômito, da carne ferida.
A repulsa não era moral, era física. E a repulsa veio junto com culpa, como se o corpo dissesse, afasta, e a alma dissesse, fica. E então aconteceu a primeira virada interna. Pedro não tentou ser um herói imune. Ele fez o contrário. Ele aceitou a repulsa como parte do teste e, mesmo tremendo por dentro, desceu. Quando os pés tocaram aquela madeira escorregadia, ele percebeu que ninguém ali precisava de frases bonitas. Eles precisavam, antes de qualquer coisa, de alguém que não os tratasse como peças. E isso era mais raro do que ouro. Ele começou pequeno. Ofereceu água, limpou um rosto com um pano, passou vinagre em uma ferida para evitar infecção, ajudou um homem a respirar sentado, e a cada gesto ele notava os olhos. Alguns desconfiados, alguns apagados, alguns famintos de qualquer sinal de humanidade. Sandoval se movia com prática. Pedro se movia com choque. Mas o choque, curiosamente, virou combustível. Só que nem todo mundo achou isso admirável. Cartagena tinha seus donos invisíveis, e um deles tinha nome e sorriso. Dom Gaspar de Valdez. Dom Gaspar não era um capitão de navio qualquer. Ele era o tipo de homem que sabia onde assinar, a quem pagar, com quem brindar, um negociador do sistema, respeitado nas festas e temido nos corredores. Para muitos, ele era um benfeitor da cidade. Para Pedro, ele era a cara limpa de um mecanismo sujo. Dom Gaspar notou o jesuíta novo com rapidez, primeiro com curiosidade, depois com irritação. Porque Pedro, ao entrar nos navios, ao ficar tempo demais, ao insistir em cuidar e falar com aqueles carregamentos, estava fazendo algo perigoso. Estava lembrando ao porto que as peças eram pessoas. E quando um sistema depende de esquecer a humanidade do outro, qualquer lembrança é sabotagem. O primeiro confronto foi quase educado. Dom Gaspar apareceu na porta da casa jesuíta com um sorriso de quem traz um conselho. Disse que admirava a caridade, claro, mas que era preciso prudência. Disse que a cidade precisava de ordem. Disse que há gente que se aproveita da sensibilidade dos padres. Disse com a voz bem baixa, como quem oferece veneno num cálice. Padre, há dores que Deus permite, e há negócios que o império exige. Pedro ouviu e sentiu um gelo subir, porque aquela frase parecia muito com a frase do antigo Martim. O lugar de alguns é servir. Só que agora vinha embalada em diplomacia e ouro. Pedro respondeu sem briga, mas com uma firmeza que não pedia licença. Se Deus permite a dor, isso não dá a ninguém o direito de produzi-la. O sorriso de Dom Gaspar não caiu, só endureceu. E Pedro entendeu que tinha acabado de ganhar um inimigo. A tensão aumentou aos poucos, como febre. Começaram a surgir pequenos obstáculos, guardas que dificultavam a entrada nos navios, rumores sobre jesuítas fanáticos, gente dizendo que Pedro estava estimulando rebelião só por dar água e falar com os doentes. Era ridículo, mas funcionava, porque o medo sempre prefere uma desculpa. E no meio desse campo minado, Pedro ainda tinha o caminho interno. Ele precisava amadurecer espiritualmente de um jeito que não fosse só indignação. Indignação é chama. Chama ilumina, mas também consome rápido. Ele precisava de fogo que não apagasse. Foi aí que a vida dele entregou um segundo mentor. Não um mestre de discurso, mas de profundidade. Ainda antes de se tornar a figura conhecida, Pedro carregava na memória um homem simples que o havia marcado profundamente. Um irmão, jesuíta de vida austera, de oração persistente, que ensinava com frases curtas e olhar direto. A lembrança desse homem voltava como bússola. Humildade real, serviço sem propaganda, constância. Pedro começou a passar noites acordado. Não por heroísmo romântico, por angústia mesmo. A cidade, os gritos, o cheiro dos porões, os corpos, as marcas. Tudo voltava quando ele fechava os olhos. E em algumas noites ele sentia a pergunta mais cruel de todas. E se eu não aguentar? Numa dessas noites ele foi para a capela, a vela tremia, o ar estava pesado. E Pedro, que estudava palavras santas há anos, não conseguiu formar nenhuma. Só ficou ali, respirando, até que a honestidade dele virou oração. Se eu estiver aqui por orgulho, me quebra. Se eu estiver aqui por medo, me fortalece. Se eu estiver aqui por amor, me mantém. E é nesse tipo de oração que algo muda. Não muda como filme, muda como raiz. Aos poucos, Pedro começou a entender que o chamado não era uma sensação bonita, era uma decisão repetida, e que a santidade que ele buscava não era um lugar alto, era o chão.
Ele intensificou o aprendizado de línguas e sinais, porque percebeu uma coisa simples e brutal. Muitos dos recém-chegados não entendiam nem espanhol nem português, e sem comunicação, eles eram ainda mais vulneráveis. Então Pedro aprendeu a trabalhar com intérpretes, a reconhecer palavras repetidas, a observar gestos, a usar imagens, a usar o próprio corpo como linguagem. Ele descobriu que, às vezes, um copo d'água entregue com respeito é um sermão mais forte do que qualquer discurso. E então veio o momento em que ele poderia ter recuado. Mas não recuou. Num dia particularmente quente, um navio chegou com um carregamento devastado. Havia gente com febre alta, feridas infeccionadas, olhos sem foco. Os guardas queriam acelerar a descarga e empurrar todos para o mercado. Era prejuízo manter peças doentes paradas. Era perda de tempo. Pedro e os jesuítas tentaram intervir para dar ao menos uma triagem. Um oficial respondeu com riso: "Padre, se morrerem agora ou depois, a cidade segue." Foi aí que Dom Gaspar apareceu, como se fosse dono até do sol, e diante de todos, ele fez questão de humilhar Pedro com elegância. Disse que o padre estava atrapalhando o trabalho necessário. Disse que a caridade excessiva criava expectativa onde não devia, e completou com uma ironia que parecia afiada: "Se o senhor gosta tanto deles, por que não os compra e leva para sua casa?" Essa frase, para quem queria ferir, era perfeita. Colocava Pedro como hipócrita ou como ingênuo. E todo mundo esperou a resposta. Pedro não tinha dinheiro para comprar ninguém. E mesmo que tivesse, comprar seria entrar na lógica do sistema. Então ele fez algo que ninguém esperava. Um twist que parece pequeno, mas muda o clima inteiro. Ele tirou as luvas, se estivesse. Com elas, ajoelhou na lama perto da rampa, pegou um homem que mal conseguia ficar em pé e, com ajuda, começou a lavar o rosto dele. Ali mesmo, no meio do porto, sem discurso, sem teatro, só gesto. A multidão ficou sem reação por um segundo, porque o gesto não era bonito, era constrangedor. Era indecente no sentido social, um religioso respeitável tocando um corpo impuro, sujo, doente, no lugar onde se vende gente. Dom Gaspar ficou parado, com um sorriso travado, e Pedro disse, olhando para o homem que lavava, não para Dom Gaspar: "Eu não vim comprar ninguém. Vim lembrar que ninguém aqui é coisa." A humilhação mudou de lado. Isso foi um erro estratégico? Talvez. Porque a partir daquele momento, Dom Gaspar não queria mais conter Pedro. Ele queria quebrá-lo. E o sistema, quando decide quebrar alguém, começa pelas pequenas mordidas. Tira acesso, cria boatos, planta suspeitas, transforma. A caridade em ameaça pública, Pedro começou a ser observado. Alguns guardas o chamavam de padre dos negros com desprezo. Alguns comerciantes o acusavam de envenenar a mente dos cativos. E até alguns religiosos, sim, religiosos, diziam que ele estava exagerando, que era fanatismo, que era uma forma de orgulho. E isso é importante. O inimigo de Pedro não era só Dom Gaspar, era também a tentação interna de desistir quando até gente do seu lado o criticava. Mas a fé dele agora já não era teórica. Ela tinha cheiro, tinha marca, tinha noites sem dormir. Foi nesse caldo que Pedro se aproximou do passo decisivo: a ordenação. Até ali, ele era um jesuíta em formação, um homem de missão, mas ainda sem o selo sacramental que o colocaria oficialmente como padre em pleno sentido. E naquele mundo, ser ordenado significava ganhar autoridade e também virar alvo maior. Ele hesitou? Claro, qualquer pessoa humana hesitaria. Ele sabia que, como padre, sua palavra teria mais peso. E isso incomodaria mais. Sabia que Dom Gaspar e os aliados tentariam esmagá-lo com mais força. Sabia que a cidade não era terreno neutro. Era um tabuleiro com peças vivas. E mesmo assim, ele avançou. No caminho para a ordenação, Pedro foi ficando mais radical de um jeito silencioso. Radical não no grito, radical na doação. Ele começou a se privar de conforto, a dormir pouco, a comer simples, a guardar o que recebia para distribuir, a visitar os doentes não quando era seguro, mas quando era necessário. E em uma noite, após voltar de um navio, ele escreveu para si mesmo, como se estivesse assinando um contrato que não poderia quebrar: "Depois, eu serei escravo dos escravos." A frase é dura, e é exatamente por isso que funciona, porque ele estava invertendo a lógica do mundo. Se o sistema dizia, eles são escravos, Pedro respondia, então eu escolho ser o último. Com eles,
para que ninguém diga que Deus está do lado de quem bate. Quando finalmente foi ordenado, o gesto não teve fogos, não teve aplauso, teve peso, e com o peso veio uma clareza quase assustadora. Agora ele não estava só ajudando. Ele estava se comprometendo oficialmente a carregar aquilo como vocação. Nos dias seguintes, Pedro voltou ao porto como sempre. Cesta, panos, vinagre, remédios simples e, o mais importante, tempo. Ele começou a organizar algo que parecia impossível. Receber os recém-chegados como pessoas, um a um, na medida do possível. Ele se aproximava, perguntava nomes, com intérpretes, oferecia alimento, limpava feridas, separava os mais graves, batizava quando havia pedido e compreensão, orava com quem queria, ficava em silêncio com quem não aguentava mais palavras. E sim, ele falava de Deus, mas não como arma, falava como abrigo. Num lugar onde a vida tinha sido reduzida à mercadoria, a ideia de que alguém era amado por Deus era uma forma de devolver identidade. Só que o sistema interpretava isso como ameaça. Dom Gaspar começou a agir com mais malícia. Ele tentou cooptar Pedro com presentes para a missão. Tentou subornar a casa jesuíta com doações que vinham com condições. Tentou fazer com que autoridades proibissem a entrada de padres em certos navios alegando questões sanitárias. E quando nada disso funcionou, ele foi para o ataque mais sujo, mexer na reputação. Surgiram rumores de que Pedro tocava demais os cativos, de que se aproximava demais, de que estava perdendo a compostura. A calúnia perfeita é aquela que se alimenta do preconceito, e o preconceito naquela cidade era um animal bem alimentado. Pedro soube dos boatos, e doeu, não porque ele quisesse parecer santo, mas porque ele sabia o efeito. Se as pessoas acreditassem, poderiam barrar sua missão, poderiam fechar portas, poderiam usar a mentira como tranca. E aqui vem outro twist. Pedro não reagiu com contra-ataque, ele reagiu com exposição. Ele passou a levar consigo testemunhas, não para se proteger por vaidade, mas para impedir que a mentira virasse prova. Ele organizou melhor as visitas, fez questão de agir com ainda mais transparência, e paradoxalmente, quanto mais tentavam sujá-lo, mais a cidade via a diferença entre um homem que lucra e um homem que serve. Mas isso não significa que ele virou intocável. Pelo contrário, a tensão subia como maré. Um dia, um guarda o empurrou ao tentar entrar num navio. Pedro caiu na madeira e sentiu o gosto de sangue na boca. O guarda riu. Dom Gaspar estava perto e não disse nada. O silêncio dele era autorização. Pedro levantou sem escândalo. Limpou o sangue com o pano que ia usar para limpar feridas alheias, e com a boca machucada, ele entrou no porão mesmo assim. Ali embaixo, um homem africano, muito jovem, olhou para a boca ferida de Pedro e disse algo curto numa língua que ninguém ao redor entendeu. O intérprete demorou um pouco e então traduziu, hesitando. Ele perguntou: "Se o senhor também é prisioneiro?" Pedro sentiu um golpe no peito, porque aquela pergunta era a verdade nua. Naquele lugar, a dignidade também era acorrentada. E Pedro respondeu devagar, apontando para o próprio coração: "Não tenho correntes nos pulsos, mas eu não vou embora enquanto vocês estiverem aqui." Esse tipo de frase não vira notícia, não vira decreto, mas vira memória. E memória é perigosa para sistemas injustos. Nos meses seguintes, Pedro começou a ser conhecido no porto. Amado por uns, odiado por outros. Para os cativos recém-chegados, ele era um rosto que não comprava, não batia, não gritava. Para muitos comerciantes, ele era uma pedra atrapalhando o fluxo da máquina. E quanto mais ele se tornava conhecido, mais Dom Gaspar percebia. Não adiantava só fechar portas. Era preciso vencer o padre no terreno, onde ele era mais forte, o terreno do coração da cidade. Dom Gaspar começou a financiar outros pregadores, gente que oferecia uma religião conveniente. Uma religião que abençoava a ordem existente, que dizia aos poderosos: "Vocês estão bem", e aos oprimidos: "Aceitem e calem". Era a religião transformada em anestesia, e a rivalidade deixou de ser pessoal e virou uma guerra de narrativas. Pedro dizia, com gestos e palavras: "Eles são gente". Dom Gaspar dizia, com dinheiro e influência: "Eles são propriedade". E a cidade, dia após dia, escolhia de que lado ficaria. Às vezes por fé, às vezes por medo, às vezes por interesse. A parte mais impressionante é que Pedro não parecia movido por raiva. Ele parecia movido por uma espécie de teimosia luminosa,
E isso confundia. Porque a raiva é fácil de rotular. Rebelde, agitador, mas como você rotula um homem que volta, todos os dias, para o lugar mais nojento da cidade, levando laranjas e panos limpos, sem pedir nada em troca? E é exatamente essa pergunta que vai explodir na próxima parte. Porque quando Pedro começa a atuar, não só no porto, mas também nas ruas, nos hospitais, nos becos e nas casas de doentes, ele começa a tocar em interesses maiores, e Dom Gaspar, ou quem representa o sistema, vai tentar um movimento final. Não apenas barrar Pedro, mas transformá-lo em exemplo, para que ninguém mais ouse fazer o mesmo. Ele passou a viver como quem mora na beira de uma explosão. E mesmo assim, acorda todo dia e acende a vela. Cartagena não ficou mais familiar, ela ficou legível. Pedro aprendeu a ler a cidade como se lê um corpo doente. O porto era a ferida aberta, os mercados, o curativo sujo, as igrejas, às vezes o consolo, às vezes a maquiagem, e quando ele começou a enxergar tudo com clareza, a vida dele virou rotina de guerra. Não uma guerra de espada, uma guerra de presença. De madrugada, antes do sol bater nos telhados, ele já estava de pé. Não porque gostasse de acordar cedo, mas porque navio não espera. A maré não espera. E o sofrimento, muito menos, ele preparava cestas como quem prepara munição. Pão duro, água, frutas ácidas para cortar a sede e a náusea, panos limpos, óleo, vinagre, pequenas ervas e pós que ajudavam nas feridas, um pouco de tabaco para quem estava tremendo de abstinência e medo, e o que parecia mais estranho para os europeus, um cuidado com a dignidade, um pente, um pedaço de sabão, uma fita simples para amarrar um pano na cabeça, coisas pequenas que diziam, você ainda é gente. Ele não ia sozinho. Ele aprendeu que a compaixão, quando vira método, salva mais. Chamou ajudantes, buscou intérpretes, treinou jovens e irmãos a reconhecer sinais de febre, de desidratação, de infecção. Aprendeu a separar os que precisavam de ar, os que precisavam de sombra, os que precisavam de silêncio. E fez uma coisa que irritava profundamente os homens do sistema. Ele anotava nomes quando conseguia, procedências, sinais de abuso. O tipo de ferida que não vem do mar, mas do chicote, era como se ele dissesse, eu estou vendo. E quem vive de escuridão, odeia testemunha. Com o tempo, os recém-chegados começaram a reconhecer aquele padre antes mesmo de ele falar. O som da batina no cais, o brilho de uma laranja na mão, um pano limpo erguido como bandeira branca. Alguns choravam sem som, só tremendo. Outros se encolhiam, porque tudo ali era ameaça. E Pedro precisava vencer, não a distância física, mas a distância do trauma. Ele aprendeu que para muita gente, a primeira linguagem era o corpo. Então ele se aproximava devagar, agachava para ficar na altura dos olhos, abria as mãos vazias, fazia a mesma pergunta sempre que um intérprete ajudava. Você está ferido? Você tem sede? Você está com medo? E quando a pessoa não respondia, porque não conseguia, ele não forçava, ele oferecia água e só ficava, como se dissesse, eu não vou usar seu silêncio contra você. A igreja, naquele tempo, tinha ritos, doutrinas, regras. Pedro respeitava tudo isso, mas no porto ele entendeu uma coisa que ninguém aprende só em livro. Para quem foi desumanizado, a fé precisa primeiro ser abrigo, não cobrança. Então ele catequizava como quem reconstrói uma casa depois de um incêndio. Sem pressa, sem ameaças, sem transformar Deus em mais um senhor. Ele falava de um Cristo que também foi humilhado, despido, ferido. Falava de um Deus que não escolhe o lado do chicote. E quando alguém pedia batismo, ele fazia do batismo não um carimbo colonial, mas um gesto de devolução. Você pertence a Deus, não a um homem. Isso ganhou fama. E a fama em Cartagena tinha preço. Dom Gaspar de Valdés percebeu cedo que Pedro estava criando algo que o dinheiro não compra. Confiança. E confiança, num sistema baseado no medo, é como fogo perto de pólvora. Dom Gaspar começou a agir em duas frentes. Apertava os controles oficiais e, ao mesmo tempo, financiava a ideia de que Pedro era perigoso. A cidade começou a ouvir sussurros. Esse padre deixa os negros insolentes. Esse padre enche a cabeça deles. Esse padre atrai doença. Esse padre quer mudar a ordem. E como se não bastasse, começaram a surgir pregadores de bolso, homens pagos para subir em qualquer degrau e repetir que a escravidão é vontade divina, que cada um tem seu lugar.
que aceitar o sofrimento é virtude. Era o mesmo veneno com outra garrafa? Pedro não respondeu com panfleto. Respondeu com choque. E aqui a tensão sobe de verdade. Ele começou a pregar também para os brancos, com uma coragem que beirava a imprudência. Nas missas lotadas, quando a elite queria ouvir palavras mansas, ele soltava frases que arranhavam. Quem compra um corpo, compra um pecado. Quem fecha os olhos para a ferida do outro, fecha os olhos para o próprio Cristo. Caridade não é moeda para comprar o céu. Caridade é prova de que você ainda é humano. Alguns ficavam vermelhos, outros riam com desprezo, alguns saíam no meio. E Dom Gaspar, sentado onde todos o viam, mantinha o rosto imóvel como uma porta trancada. A rivalidade virou uma dança perigosa. Pedro tocava na consciência pública. Dom Gaspar tocava nos mecanismos privados, e foi nos mecanismos privados que Dom Gaspar tentou o golpe mais inteligente. Usar a própria religião contra Pedro. Um dia, um mensageiro respeitoso apareceu com um recado. Certos comerciantes e autoridades queriam conversar com o padre, como irmãos, para buscar equilíbrio. A reunião aconteceu num salão arejado, com cadeiras boas e copos de vinho. Pedro entrou e sentiu a armadilha antes de ouvir a primeira frase. Eles não queriam diálogo, queriam registro. Queriam fazer Pedro dizer algo que pudesse ser usado depois. Dom Gaspar foi direto ao ponto. Padre, o senhor está incentivando desordem, o senhor fala demais no púlpito, e o senhor entra nos navios sem autorização adequada. Tudo isso pode virar um problema para a Companhia de Jesus. A ameaça era clara. Se Pedro não recuasse, prejudicaria os próprios irmãos. O sistema sempre faz isso. Não ameaça só você, ameaça quem você ama. Pedro respirou e respondeu com calma. Se cuidar de doentes é desordem, então eu escolho a desordem. Um dos homens sorriu. O senhor está confessando, então, que desafia a autoridade? Pedro entendeu o truque, e aí veio o twist. Ele não recuou, mas também não caiu na provocação. Olhou nos olhos deles e disse: eu desafio apenas uma autoridade. A do pecado que vocês chamam de normal. Silêncio. Não era uma frase que se responde. É uma frase que se engole, e os homens ali engoliram com ódio. A partir daquela reunião, a vida dele ficou mais perigosa. Começaram a colocar guardas armados em certas áreas do cais, começaram a limitar o tempo de visita, começaram a exigir licenças que demoravam a sair. Tentaram cortar a rede de intérpretes, ameaçando quem traduzia. Um por um, os caminhos foram ficando estreitos. Pedro respondeu, fazendo o que parecia impossível. Ampliando a presença para além do porto, ele começou a visitar também os lugares para onde os escravizados iam depois: hospitais, barracões, depósitos humanos escondidos atrás de paredes altas, casas onde serviam como criados, fazendas nos arredores. Ele chegava com a mesma cesta, mas agora com algo a mais: cartas, pedidos, exigências humildes, negociações. Às vezes ele implorava por um dia de descanso para alguém febril. Às vezes ele oferecia trabalho da ordem em troca de libertar uma pessoa específica. Às vezes ele só aparecia e fazia o que Dom Gaspar mais temia. Tornava público o que era privado. E isso criou histórias que corriam como faísca. Diziam que ele entrou numa casa rica, onde uma mulher escravizada estava trancada por ter quebrado um copo. Diziam que ele bateu na porta até abrirem. Diziam que ele não levantou a voz, mas também não deu um passo para trás. Diziam que quando o senhor da casa tentou rir, Pedro respondeu: se ela é sua, por que você tem medo que eu a veja? E diziam que ao sair, o senhor da casa parecia menor. Essas histórias, verdadeiras ou aumentadas, construíam uma reputação. Pedro era um padre que não aceitava a conveniência. E conveniência é o oxigênio de Dom Gaspar. O inimigo percebeu que precisava quebrar Pedro, não só por fora, mas por dentro. Então veio a tentativa de quebrá-lo com desgaste. Cartagena ficou doente em ondas, febres, disenteria, infecções. E Pedro estava em tudo: porto, hospital, ruas. Ele começou a ficar mais magro, os olhos mais fundos, as mãos marcadas por feridas pequenas de tanto lavar, limpar, tocar. À noite, muitas vezes, ele chegava na casa jesuíta e caía sentado no chão, porque não tinha força para subir em pé. E mesmo assim, no dia seguinte, ele voltava. Porque ele começou a perceber uma coisa que o fez tremer de raiva e compaixão ao mesmo tempo. Muitos morriam não só de doença, mas de abandono. Morriam como se fossem lixo que apodrece em silêncio.
Então Pedro decidiu transformar o abandono em escândalo, literalmente. Quando alguém morria sem ninguém, ele fazia questão de acompanhar o corpo. Não com pompa, com honra. Levava para uma bênção. Insistia em um enterro digno quando possível. Às vezes ia sozinho, andando atrás de uma carroça, como se dissesse à cidade: "Vocês podem fingir que não existe, mas eu vou carregar a prova." Isso irritou as autoridades, e Dom Gaspar usou isso como munição. O padre está perturbando a paz, o padre está causando comoção, o padre está trazendo doença para as ruas. E então, o sistema tentou o golpe mais perigoso de todos: acusar Pedro de ser o gatilho de uma rebelião. Num fim de tarde, houve confusão perto do mercado. Um grupo de cativos recém-chegados resistiu quando tentaram separar famílias à força. Houve gritos, empurrões, um golpe de bastão. A multidão se agitou. E como sempre acontece, a cidade quis um culpado com nome. E alguém sussurrou: "Foi o padre que ensinou." A notícia correu rápido demais para ser acidente. Soldados apareceram na casa jesuíta, não para prender, ainda, mas para intimidar. Queriam saber onde Pedro estava, o que dizia, com quem falava. Um oficial com a mão no cabo da espada disse: "Padre, tenha cuidado. Esta cidade não perdoa quem mexe com propriedade." Propriedade. A palavra de novo. Como se gente fosse coisa, Pedro entendeu que estava chegando perto do ponto sem volta. E aqui vem um twist que muda a dinâmica do conflito. Dom Gaspar, o homem do sistema, de repente precisou de Pedro. A filha de Dom Gaspar, uma jovem chamada Isabel, para dar rosto ao drama, adoeceu. Uma febre forte, noites de delírio, médicos falharam, remédios caros não ajudaram. A casa rica virou casa com cheiro de medo. E alguém, num desespero silencioso, sugeriu: "Chamem o jesuíta, aquele que visita doentes. Ele sabe cuidar." Dom Gaspar odiava a ideia, porque chamar Pedro era admitir uma coisa terrível: que o homem que ele tentava destruir tinha algo que ele não tinha. Mas o medo pelo filho torna qualquer poderoso humano. Pedro entrou naquela casa como quem entra num território inimigo, e viu de perto o que raramente se vê nos donos do sistema: fragilidade. Uma família rica tremendo. Ele não aproveitou. Não pediu nada em troca. Não fez barganha. Ele simplesmente cuidou, checou a respiração, pediu água, colocou panos frios, orientou sobre higiene, insistiu em descanso. E num momento em que a jovem recobrou consciência por um instante, ela olhou para Pedro e murmurou: "O senhor é aquele do porto?" Pedro respondeu: "Sou só alguém que não quer que ninguém morra sozinho." Isabel melhorou aos poucos, não como milagre teatral, como recuperação lenta, sofrida, real, e Dom Gaspar, diante disso, ficou preso numa contradição insuportável. Ele devia a vida da filha a um homem que ele considerava ameaça. Na manhã em que a febre finalmente cedeu, Dom Gaspar chamou Pedro a um corredor. Estavam sozinhos. O homem rico parecia mais velho, e disse com a voz baixa de quem odeia o que vai dizer: "Padre, eu agradeço." Pedro apenas inclinou a cabeça. Dom Gaspar continuou: "Mas não confunda gratidão com rendição. O porto não muda por causa de um padre, nem por causa de uma menina." Pedro olhou nos olhos dele e respondeu sem agressão: "Eu não estou tentando mudar o porto por orgulho. Eu estou tentando impedir que o porto mude vocês por dentro." A frase ficou no ar como uma lâmina, e Dom Gaspar, por um segundo, pareceu vacilar. Por um segundo. No dia seguinte, o sistema voltou a ser sistema. As rodas continuaram girando, e Dom Gaspar voltou a agir, talvez com ainda mais raiva, porque agora ele não podia mais se convencer de que Pedro era apenas um agitador. Pedro tinha mostrado dentro da casa dele que a compaixão não era máscara, era caráter. A rivalidade virou pessoal de um jeito mais profundo. Não era só negócio, era vergonha. E Pedro, sentindo o cerco apertar, fez um movimento ousado. Ele começou a organizar uma rede de aliados discretos. Nem todo branco em Cartagena era monstro. Havia gente com consciência adormecida, mas não morta. Havia mulheres que, vendo Pedro cuidar, começaram a mandar panos e comida escondido. Havia jovens que ajudavam como intérpretes. Havia até alguns funcionários menores do porto que, por culpa ou por piedade, avisavam quando um navio chegaria especialmente devastado. Pedro transformou isso numa espécie de contramáquina. Se a máquina do sistema era rápida para vender, a máquina da compaixão seria rápida para socorrer. E isso começou a salvar vidas de um jeito quase invisível.
Os cativos recém-chegados passaram a falar dele entre si, em línguas diferentes, com nomes diferentes. Para alguns ele era o padre que toca sem ferir, para outros, o homem do pano branco, para outros, simplesmente o que volta. E é aqui que a história ganha o peso do tempo. Anos e anos desse ritmo, anos de navios chegando, anos de febres, anos de confessar, batizar, consolar, enterrar, negociar, confrontar. A santidade de Pedro não foi um evento, foi repetição. Só que repetição cobra seu preço. O corpo dele começou a ceder. Tosses mais longas. Dores que não iam embora. Momentos em que ele perdia o fôlego no meio do cais e precisava encostar num poste para não cair. Alguns irmãos insistiam. Padre, descanse. Ele respondia. Depois. E esse depois virava nunca. Dom Gaspar, por sua vez, começou a ficar mais paranoico. Porque Pedro já não era só um padre, era um símbolo. E símbolos são difíceis de matar sem criar mártires. Então o inimigo tentou outra estratégia: ridicularizar. Em festas, Dom Gaspar imitava Pedro para divertir a elite. Vejam o santo do Porto, dizia, levantando uma laranja como se fosse relíquia. Riam, brindavam. Mas por trás do riso havia nervos. Porque ninguém ri com tanta força daquilo que não incomoda. E como sempre, a vida trouxe mais uma reviravolta amarga. Um dos navios chegou com uma doença que se espalhava rápido. Os comerciantes queriam descarregar e vender antes que a mercadoria morresse. As autoridades queriam evitar pânico. O porto virou um barril de pólvora sanitário, e foi aí que Pedro fez algo que muitos chamaram de loucura. Ele insistiu em entrar mesmo assim, quando outros recuavam. Ele sabia do risco. Ele entrou, porque para ele o risco já era cotidiano. A diferença é que agora todo mundo via. Quando Pedro saiu daquele porão, ele estava encharcado de suor e com os olhos ardendo. Um jovem jesuíta tentou segurá-lo. Pedro quase caiu e disse num fio de voz: "Eles estavam vivos quando eu entrei. Isso basta." Essa frase se espalhou pela cidade. Uns chamaram de heroísmo. Outros chamaram de fanatismo. Dom Gaspar chamou de ameaça. Mas a verdade era mais simples e mais perturbadora. Pedro já tinha cruzado um ponto interno onde a própria vida dele não era mais prioridade. E isso é impossível de controlar com dinheiro. Nos dias seguintes, a tensão final começou a se formar como nuvem de tempestade. Rumores de punição oficial, pressão contra os jesuítas, gente dizendo que Pedro deveria ser removido para o bem da cidade. Dom Gaspar preparava o terreno para o golpe definitivo. Não uma prisão pública, algo pior, o isolamento, a desmoralização, o apagamento. E Pedro sentia. Ele não era ingênuo, ele só escolheu continuar mesmo assim. Porque ele sabia que havia uma coisa mais frágil do que o corpo dele. A esperança daqueles que acabavam de chegar ao cais achando que o mundo inteiro era só corrente. Se ele sumisse, o sistema diria: "Viu? Ninguém fica." Então Pedro fez a única coisa que ele sempre soube fazer: aparecer de novo. Só que desta vez, o preço dessa insistência não seria apenas cansaço. Seria o começo do fim físico. E, ao mesmo tempo, o começo do que faria o nome dele atravessar fronteiras e séculos, chegando a terras, onde a língua portuguesa se tornaria casa para a memória dele. O corpo avisa antes de quebrar. Primeiro em sussurros. Uma tosse que não termina. Um tremor que aparece do nada. Uma febre baixa que vira sombra permanente. Depois em gritos, falta de ar no meio de uma frase, joelhos que falham, mãos que tremem quando tentam amarrar um pano. Pedro Claver foi ficando assim, como uma vela que insiste em arder, mesmo quando a cera já está quase toda no chão. E ainda assim, ele continuou indo ao porto. Continuou entrando onde o cheiro expulsava gente forte. Continuou tocando feridas com a mesma calma. Continuou ouvindo confissões no escuro. Continuou pedindo para ninguém morrer sozinho. Até que um dia, o corpo disse: "Basta", de um jeito que nem a vontade mais teimosa conseguiu calar. Ele caiu doente com seriedade. A febre subiu, a tosse virou rasgo, o rosto ficou fino, os olhos fundos, a pele marcada. Os irmãos jesuítas tentaram mantê-lo de repouso, mas repouso, para Pedro, era um idioma que ele nunca aprendeu direito. Ele se levantava, tentava ir, e era trazido de volta. E cada vez que era trazido de volta, parecia sentir uma culpa que doía mais do que a doença. Do lado de fora, Cartagena continuava como sempre. E isso foi uma das coisas mais cruéis. O sistema não para porque alguém bom está morrendo. Os navios continuam chegando. O mercado continua abrindo.
A elite continua brindando. A engrenagem não tem coração. Dom Gaspar de Valdez, ao ouvir que Pedro estava debilitado, sentiu algo que não era exatamente alegria, mas parecia alívio. A pedra no sapato estava se desfazendo, só que esse alívio vinha misturado com um incômodo. Ele lembrava da filha, lembrava da febre, lembrava do padre em silêncio, cuidando sem negociar. Era como se, dentro de Dom Gaspar, duas vozes brigassem, e a mais feia tentasse vencer gritando, e aí veio a última tentativa de apagar Pedro. Não matá-lo, mas humilhá-lo até o fim. Quando Pedro já não tinha forças, alguns começaram a tratá-lo como peso. Alguns na cidade diziam que ele era exagero, que ele se perdeu, que não era prudente. E dentro da própria instituição, como sempre acontece com quem vira espelho incômodo, houve quem respirasse aliviado com a ideia de que aquele ritmo insustentável finalmente acabaria. Não por maldade direta, mas por aquela covardia que se fantasia de sensatez. Pedro, já fraco, foi colocado numa espécie de isolamento prático. Um quarto simples, uma cama dura, pouca visita. Não por crueldade declarada, por logística, por medo de contágio, por exaustão dos outros, mas o efeito foi o mesmo. Um homem que tinha vivido cercado de gente abandonada, agora experimentava um pedaço do abandono. E é aqui que a história dá seu golpe mais doloroso e mais revelador, porque há relatos e memórias que apontam que, nos últimos tempos, Pedro foi tratado com descuido e até desprezo por alguns que não entendiam sua radicalidade. Imagina isso, o homem que desceu milhares de vezes ao porão, agora tendo que pedir água como um doente comum, o homem que lavou rostos cobertos de vômito, agora sentindo o próprio rosto seco de febre e ninguém percebendo. Se existe um fim que combina com a vida dele, é esse. Ele não termina em glória, termina no chão. Mas Pedro tinha uma arma que Dom Gaspar nunca conseguiu comprar: constância interior. Mesmo fraco, ele pedia para confessar quem entrasse, pedia para abençoar, pedia para rezar. Às vezes delirava e, no delírio, voltava a falar do porto, como se ainda estivesse lá, distribuindo água. Como se o coração dele tivesse ficado naquele cais e o corpo fosse só o resto tentando acompanhar. E num dia que parece pequeno, mas carrega o símbolo inteiro, alguém entrou. Um homem simples, talvez um antigo intérprete, ou alguém que havia sido ajudado no passado. E Pedro reconheceu o olhar, não sabemos o nome, mas a cena é quase inevitável. Pedro, fraco, segurou aquela mão e com esforço murmurou algo como um pedido. Não deixem eles sozinhos. Era a última fidelidade dele, não a si mesmo, mas aos outros. Pedro Claver morreu em 1654. E quando a notícia se espalhou, Cartagena reagiu de um jeito que sempre revela a verdade escondida. A cidade que o ignorava começou a procurá-lo. A cidade que o ridicularizava começou a querer pedaços dele. Gente correu para ver o corpo. Alguns por curiosidade, outros por culpa, outros por fé, e muitos, porque tinham memória. A memória de um copo d'água, a memória de um pano limpo, a memória de alguém que pronunciou seu nome quando o mundo inteiro chamava você de peça. De repente, o homem incômodo virou santo em potencial. E isso é outro tipo de desconforto, não é? Porque é fácil honrar um servo quando ele já não atrapalha mais o comércio. Mas a verdade é que algo tinha mudado. Não na estrutura do sistema, ainda não. Mas na consciência de muita gente, Pedro tinha plantado uma ferida dentro da cidade. A ferida da pergunta. E pergunta não se apaga com enterro. Dom Gaspar, ao que tudo indica, manteve sua vida. Os poderosos quase sempre mantêm, mas é difícil imaginar que ele tenha dormido igual depois disso. Porque agora havia uma história que o perseguia. Ele tentou esmagar um padre. E o padre morreu pobre, magro, e mesmo assim venceu. No único lugar que importa, a memória moral, nos anos seguintes começou o processo inevitável. Relatos sendo reunidos, testemunhos, histórias de conversões, histórias de cuidado. A fama de Pedro atravessou Cartagena e subiu pelas rotas do império como um sussurro que vira canto. Houve um padre. Houve um homem que tratou escravizados como irmãos. Houve um jesuíta que escolheu ser o último. E o tempo que apaga tanta coisa fez o contrário com ele, poliu o nome. Séculos depois, a igreja reconheceu oficialmente o que o povo já dizia. Pedro Claver era exemplo de santidade. Ele foi beatificado e mais tarde canonizado, sendo lembrado como apóstolo dos negros e defensor dos escravizados.
O título tem peso, mas não deve virar enfeite. Ele não era apóstolo porque falava bonito. Ele era porque fez o que quase ninguém queria fazer, ficar perto quando o cheiro, o risco e a política mandavam sair. E agora vem a pergunta que amarra tudo com o que você pediu. Por que ele é especialmente venerado na Igreja do Brasil? Porque o Brasil foi um dos maiores destinos do tráfico atlântico de africanos escravizados. A marca desse passado atravessa a história brasileira como cicatriz que ainda dói. Na cultura, na desigualdade, na memória familiar de milhões, e dentro da Igreja no Brasil, especialmente onde a devoção popular conversa com a justiça e com a compaixão, Pedro Claver aparece. Como um santo que não é abstrato, ele é um santo que fala diretamente com uma ferida histórica real. Ele simboliza algumas coisas que no contexto brasileiro têm força enorme. Ele simboliza a fé que não é só altar, mas rua. A fé que não só consola quem já tem tudo, mas se ajoelha no chão onde a dignidade foi pisada. Ele simboliza a ideia de que a santidade pode ser resistência, não resistência armada, resistência humana. Resistência que olha para o oprimido e diz: você não é lixo, você é amado. Ele simboliza também uma denúncia. E isso é importante, porque venerar Pedro Claver é lembrar que houve cristãos que foram cúmplices do sistema. E houve cristãos que o enfrentaram. É um espelho que obriga a Igreja a não romantizar o passado. Em comunidades brasileiras, ele é lembrado como patrono e intercessor, ligado aos afrodescendentes, a luta contra o racismo, a pastoral, social, a defesa dos vulneráveis. Ele vira uma ponte. Um santo europeu que se deixou quebrar para afirmar a humanidade de africanos escravizados. E essa narrativa encontra eco num país onde a herança da escravidão é gigante e ainda exige cura, justiça, memória. E há outro motivo mais íntimo. No Brasil, a devoção popular gosta de santos que fazem sentido, santos que não são só brilho distante, mas presença concreta. Pedro Claver não é o santo da perfeição estética. Ele é o santo da sujeira, do suor, do cheiro ruim, da ferida. E isso paradoxalmente dá esperança, porque sugere que Deus não tem nojo do humano e que amar de verdade é descer. Se você quiser um fechamento cinematográfico para o seu vídeo, é este. Volte mentalmente ao cais de Cartagena. Imagine a tábua rangendo, o balde subindo, o cheiro esmagando a garganta. Imagine os homens de botas contando peças e discutindo preço, como se discutissem gado. E no meio desse cenário, um padre magro, sem poder político, sem armas, sem riqueza, estendendo uma laranja e um pano limpo para alguém que o mundo decidiu esquecer. O império achava que mandava, o comércio achava que vencia. Dom Gaspar achava que podia apagar, mas o que ficou foi outra coisa. A lembrança de um homem que, diante do pior, escolheu repetir o mesmo gesto até o corpo quebrar. E é por isso que quando a Igreja no Brasil fala de Pedro Claver, ela não está falando só de um santo antigo, está falando de uma pergunta viva. O que você faz quando vê alguém sendo tratado como coisa? Porque a resposta de Pedro, mesmo atravessando séculos, ainda é perigosa. Ela exige que a fé tenha mãos,